e depois ingressou na magistratura por concurso. Então, ele tem uma série de verbas adquiridas. Nós fizemos uma conta há quanto tempo ele trabalhou de graça para o governo, ou seja, teria tempo para aposentar. 25 anos de graça. Ou seja, se nós fizermos uma conta, considerando o subteto estadual, por exemplo, em tese, 22.111, e multiplicado pelo número de anos que ele trabalhou gratuitamente, nós teremos um capital superior a 8 milhões. E uma renda, por pior que seja, desse capital, daria para pagá-lo, ainda que ele tivesse uma vida mais longa que a de Matusalém ou de Moisés, né? Então, esses direitos adquiridos devem ser preservados. Foram pessoas que optaram por permanecer junto ao tribunal, mesmo tendo direito de se aposentar, porque o governo estadual, dentro da prerrogativa que a Constituição lhe assegurava, então, ofereceu que não haveria limitação de vencimentos. Doutor Calanda, isso não é mudar a regra do jogo com a partida em andamento? É uma coisa complicada? Não causa uma certa insegurança ao senhor desembargador e também ao juiz que acabou de ingressar no concurso público, por exemplo? Quando você estabelece, você quebra princípios, o mais grave disso é que vale para quem está em cima e vale para quem está embaixo. Se eu não posso cortar o salário da minha empregada, porque alguém acha que é muito, eu não posso cortar o salário da pessoa que trabalha no cartório, porque alguém acha que é muito, né? Isso significa preservar um princípio, não é? Se você rompe o princípio para cortar naquele que está em cima, amanhã pode vir aí uma legislação estapafúrdia que invente de cortar o salário de todos os trabalhadores de um modo geral. E se o juiz não defender seus próprios direitos, né, que será do jurisdicionado, uma justiça acovardada, uma justiça escravizada, uma justiça medrosa, uma justiça em que os primeiros direitos violados são os direitos do juiz. Eu digo que é um país sem justiça, sem democracia e sem possibilidade de tocar sua vida adiante. O Brasil tem hoje um dos maiores superávites do continente sul-americano, em mercê das suas reservas, e não pode atropelar e violar direitos. E é por isso que o Supremo, em boa hora, em voto capitaneado pelo ministro Sepúlveda Pertence, afirmou que nós não podemos relativizar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, porque isso significaria, como num jogo de dominó, você derrubar uma pedra que começa derrubando aqui e termina derrubando não se sabe onde. Então, defender direito à irredutibilidade é defender, na verdade, direitos do trabalhador. Quem dera que todos os trabalhadores tivessem seus salários melhorados e cada vez mais, não é, a ponto de nós não termos tantas desigualdades. Quando você aponta um salário, alguém acha que é muito, para quem recebe nem sempre é muito, mas para quem olha e está num patamar inferior, sempre acha exagerado aquele salário. Mas isso foi construído. Nós tivemos época, e o ouvinte deve saber, em que um juiz em São Paulo, com toda a dignidade que podem ter outras categorias profissionais, um juiz com todo o tempo de estudo, mais de 25 anos de estudo, para chegar a ser juiz, ele ganhava menos do que um trocador ou cobrador de ônibus, menos que um bilheteiro do metrô, menos que um caixa do Banco do Brasil, não é? E nós conseguimos resgatar essa dignidade salarial da magistratura em São Paulo e no Brasil, através de um programa que vinculasse os vencimentos do juiz aos ministros do Supremo. E essa grande dificuldade que nós temos enfrentado agora, nessa readaptação, na criação de uma lei de subsídio, porque o governo estadual se assusta com a conta derivada da implantação do subsídio no Estado, não é? Porque haveria elevação daqueles que estão ganhando menos do que o menor salário do país.
em termos de magistratura. E isso nos traz uma dificuldade política muito grande, em que pese toda boa vontade que possa ter o nosso querido governador Serra, nosso querido presidente da Assembleia, Rodrigo Garcia, ainda agora, e também o presidente do Tribunal de Justiça, Celso Luiz de Monge. Tá certo. Doutor Calandra, gostaria já de deixar uma pergunta para o senhor, para a volta do intervalo, que é como manter uma carreira motivada, principalmente a magistratura estadual, tendo uma ascensão tão grande da magistratura federal? Mas você não me responde agora, não. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nesta oportunidade debatendo a contemporaneidade da situação da Justiça. Doutor Calandra, como manter a magistratura estadual sempre motivada, afinal de contas, o grosso dos direitos é assegurado no âmbito estadual, frente a um descompasso tão grande entre magistratura, salários da magistratura federal e até mesmo as verbas, investimentos na magistratura federal, como manter essa motivação do juiz em primeiro grau, o mesmo desembargador? Veja, nós perdemos no último concurso 10% dos classificados foram para a Justiça Federal, optaram por serem juízes federais ao invés de permanecer no Estado. Isso para nós é muito grave, porque cada concurso, para se fazer um concurso, é uma dificuldade muito grande, para se recrutar e preparar juízes, é dificuldade ainda maior ainda, mas nós estamos lutando por implantar o subsídio no Estado, exatamente para assegurar essa paridade entre, se não completa, entre a Justiça Federal e a Estadual, uma paridade relativa. Nós ainda vamos ficar bem abaixo do juiz federal no cargo de juiz substituto, mas vai haver gradativamente uma possibilidade de readequação da carreira na Justiça Estadual para que seja possível, então, termos, pelo menos a nível de vencimentos, uma magistratura igual. Só para você ter uma ideia, numa comarca do interior, um juiz onde não existe vara federal, ele faz todo o serviço do juiz federal, não é? E faz todo o serviço do juiz estadual e ganha muito menos da metade do que ganha um juiz substituto a nível federal. Portanto, é um abismo entre uma carreira e outra que temos que contar com a boa vontade do Poder Executivo no sentido de investir na melhora, no aprimoramento, em termos salariais, da Justiça Estadual. Outro dado importante, o senhor falou na questão de remuneração do próprio juiz, mas parece também haver um descompasso no plano de investimento em recursos próprios, em próprio aparato, por exemplo, a informatização. A informatização, a despeito de uma mudança até grande nos últimos tempos para informatizar o Tribunal de Justiça, a gente assiste uma evolução muito mais rápida em outras esferas, como a Justiça Federal. É possível sonhar com um judiciário paulista totalmente eficiente, aberto a todas as demandas, assim diminuindo essa fila monstruosa ainda para a população? Há 3 anos, o Tribunal de Justiça optou pela modernização, contratou a Fundação Getúlio Vargas, está preparando mais de 40 mil servidores para que eles possam melhor servir você, cidadão. E nós temos nos esforçado muito nisso, conseguimos reservar uma verba para isso, tiramos essa verba de outras coisas que seriam até mais importantes para nós, mas nós entendemos que você, que é o usuário do serviço, tem que estar em primeiro lugar. E é por isso que nós estamos investindo em preparar os nossos servidores para trabalhar de modo mais eficiente dentro das técnicas modernas de administração.